E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo aqui no canal sobre investimentos. Meu nome é Bernardo Pedrosa e a gente vai ter muita coisa boa para conversar daqui em diante. Agora, antes de começar a falar sobre CDI, Selic e outros indicadores de mercado, eu quero contar para vocês um pouco da minha história, do porquê eu criei esse canal e principalmente porque eu acredito que todos vocês podem e devem investir. Para contar direito essa história, eu preciso voltar uns 10 anos atrás. Eu era estudante de engenharia na época, duro, tendo que dividir uma kitnet para dar conta de pagar todas as contas mais a faculdade. Mas eu tinha um sonho de que um dia eu teria grana suficiente a ponto de não precisar mais me preocupar no final do mês se eu teria ou não dinheiro para pagar tudo que eu precisava. A tal independência financeira, né, que na época não se falava muito sobre, e nesses últimos anos a gente viu aumentar o holofote sobre esse assunto. Foi quando me despertou o interesse por investimentos e mercado financeiro, e eu comecei a estudar sobre. E por mais que eu gostasse muito dessa área, na época eu decidi por concluir o curso de engenharia civil e seguir na profissão, até porque eu tinha passado de estudante duro a engenheiro recém-formado duro. E foi nessa época que aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu estava no último período de engenharia civil e um amigo meu comentou sobre uma vaga de estágio numa siderúrgica, a ArcelorMittal. Como na época eu estava procurando, não pensei duas vezes e logo apliquei para a vaga. Início de fevereiro de 2019, eu comecei como estagiário na área de planejamento e logística, me formei no mesmo ano e continuei trabalhando lá até julho desse ano agora, 2025, para quem está vendo do futuro. Durante esse período, eu aprendi muito com gente extremamente inteligente, dedicada, talentosa, e me chamou a atenção um padrão de comportamento. Amigos pessoais e colegas de trabalho, gente inteligente, ganhava bem e estava preocupada em economizar o próprio dinheiro. Quando eu puxava o assunto sobre investimentos, surgia a pergunta: e aí, onde você coloca seu dinheiro hoje? Como que você investe? E era muito comum a resposta das pessoas seguir para uma dessas três situações. O que sobra do meu salário no fim do mês é muito pouco para investir, então eu deixo na conta do banco mesmo. Ou eu deixo meu dinheiro na poupança, porque eu não entendo nada sobre investimentos. Ou eu aplico no banco, porque meu gerente indicou. E como eu sempre gostei de investimentos, nessas situações eu tentava explicar, dar exemplo, mostrar de alguma forma para a pessoa a importância dela investir o dinheiro dela de forma consciente. E muitas vezes era uma tentativa frustrada. E foi nesse contexto que em 2023 eu conheci a InvestSmart e assessoria de investimentos. A princípio eu desconfiei, deve ser só uma dessas empresas querendo tomar meu dinheiro. Mas me bateu uma dúvida, porque pelas avaliações e comentários que eu vi, parecia ser uma empresa muito boa. Isso despertou meu interesse e eu decidi marcar uma primeira reunião para entender melhor como é que funcionava. E bom, eu não vou ficar abrindo o coração aqui, nem dando spoiler ou ficar fazendo propaganda, porque esse não é o objetivo desse vídeo. Mas eu quero dizer que fez tanto sentido para mim que eu virei cliente da InvestSmart na época e continuo cliente até hoje, sendo que esse ano eu passei a fazer parte do time como assessor de investimentos. E cara, não foi fácil a decisão de mudar de carreira. Dá um frio na barriga, é difícil de explicar. Mas depois de tudo que eu presenciei nesses últimos anos, eu entendi que saber cuidar do próprio dinheiro não é supérfluo. É necessário se a pessoa quer ter tranquilidade e previsibilidade na vida. E poder contribuir nesse processo nunca fez tanto sentido para mim. Mas como assim? Vamos lá, vou explicar de um jeito diferente. Se eu consigo entender a minha condição, definir minha situação financeira de hoje, meus sonhos para o futuro e os objetivos que eu quero alcançar lá na frente, se eu consigo entender essas duas situações, eu consigo traçar um plano de ação e clarear o caminho que eu preciso seguir para trazer esse meu sonho que estava lá no mundo das ideias para a realidade, com data e prazo definido. E o engraçado é que, depois disso, às vezes a gente descobre que dá para chegar lá antes do que a gente imaginava. Agora, para fazer isso, a gente tem duas opções. Eu posso fazer isso sozinho, estudar e definir uma estratégia por conta própria, o que é difícil, mas não é impossível. Ou eu posso descobrir a melhor estratégia para o meu caso específico, com a ajuda de profissionais especializados em proteger o meu dinheiro e fazer ele render mais ao longo do tempo. Se você quer saber mais, ou ficou na dúvida se isso faz ou não sentido para você, me chama por aqui ou segue o link aqui embaixo e a gente conversa pelo WhatsApp. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, hein? Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.